podcast da engenharia, que aborda temas sobre direitos, atualidades e também sobre as profissões. E hoje o nosso tema é sobre mulheres na política. E recebemos Simone Bahia e Mônica Francisco. Bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral diz que 52% das mulheres são parte do eleitorado, mas isso não representa as mulheres no parlamento e muito menos nas políticas públicas e nem no orçamento. Diante desses desafios, nós vamos aqui conversar com essas mulheres que aqui estão sobre essas questões. Mas antes, vou apresentá-las para vocês. E quero lembrar que o nosso podcast conta com patrocínio da Mútua e é uma realização da FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. Simone Bahia é engenheira química, especialista em hidroideologia, mestre em geociências, diretora da Mulher da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, foi da diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo, onde atuou como negociadora. No CREA Espírito Santo, foi conselheira por 2 mandatos consecutivos, sendo a primeira coordenadora da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas no Estado. Trabalhou em empresas de petróleo e gás no Espírito Santo, na Prefeitura Municipal de Vitória, no IBAMA e como professora nos cursos técnicos e superior do IFES. Foi pesquisadora no Museu Paraense Emílio Goeldi, é perita e avaliadora, registrada no IBAP. Trabalhou como assessora da presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e também é vice-presidente das Américas da Uniglobal PM. Bem-vinda, Simone. Obrigada. Também temos aqui Mônica Francisco, que cresceu no Morro do Borel, lavou roupa no Rio Maracanã, ao lado de sua mãe, foi empregada doméstica e lavadeira. Deu seus primeiros passos de liderança quando se mobilizou no socorro às vítimas das grandes chuvas de 1988. Foi operária e empregada doméstica. Finalizou o ensino médio pelo telecurso e formou-se em Ciências Sociais na UERJ. Cristã, evangélica, progressista, é também pastora. Ativista dos direitos humanos e sociais, passou pelo IBASE, criou a Rádio Comunitária do Borel e a Rádio Grande Borel. Educadora social, participou de muitos programas de urbanização das favelas cariocas. Ajudou a criar organizações de apoio ao empreendedorismo de mulheres da periferia e, em 2016, atuou como assessora da vereadora Marielle Franco, que, antes de ser brutalmente assassinada, a estimulou a disputar um mandato na Assembleia Legislativa, elegendo-se com mais de 40 mil votos, destacando-se como a deputada estadual que mais aprovou leis entre as legisladoras negras no Brasil. Obrigada, Mônica. Bem-vinda. Eu que agradeço. Antes da gente começar, eu quero ler aqui um poema de Gioconda Belli. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores. E invoca a memória de mulheres antigas. Te constrói, te cuida, entesoura teu poder. O defenda, o faça por você. Te peço em nome de todas nós. E a partir disso, a gente começa aqui fazendo uma pergunta para vocês duas, que quando a gente fala em mulheres na política, geralmente, a gente pensa na institucionalidade, no parlamento, mas eu queria que vocês começassem falando o que é estar na política para além da institucionalidade. Começo com você, Mônica. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui no EGCast, nesse espaço importante, né, de consolidação da luta dos trabalhadores, mas sobretudo das trabalhadoras. Então, agradecer Camila, Simone, agradecer a federação e dizer que estar na política, a não ser, né, especificamente no parlamento, num partido político, na política institucional, é construir possibilidade de existência. É a luta pela vida digna, né? E eu falo isso, acho que fazendo um diálogo com a apresentação que você fez, porque a história das mulheres, principalmente das mulheres negras, né, das mulheres pretas e pardas, das mulheres periféricas, das mulheres faveladas, é uma história de construção de luta no seu local de reprodução de vida, no seu local de vivência, na possibilidade de construir uma vida digna para si, para a sua comunidade, para a sua família. Então, a política está no dia a dia, né? Está na luta pela alimentação, pela segurança da família, na luta por moradia digna, por acessibilidade, por acesso,
né? A água, a cultura. Então a política está na vida das mulheres, principalmente, no cotidiano, na luta por dignidade. E para você, Simone, que é sindicalista, como você vê? Eu vejo que a gente, agradecer, né? Eu agradeci a presença de vocês aqui, estar nesse espaço que foi tão sonhado, né? Esse espaço foi de sonho, né? E para as mulheres é isso, é o sonhar com algo melhor e realizar. Porque a gente sempre pensa, eu tenho que estar no espaço de poder e de decisão. Tenho que estar também aí, mas a gente tem que estar naqueles microespaços. Eu tenho que estar na associação de moradores, eu tenho que estar nas associações de classe, no sindicato. Eu posso fazer a diferença com o meu olhar em vários lugares. Porque tudo é política. Para nós, mulheres, tudo é política. Embora as pessoas achem que a gente tem que se isentar, isso não é uma opção para nenhuma mulher se isentar. Porque você perde muito. Então, a sociedade, ela cresce com o nosso olhar, com a nossa participação, com a nossa mudança. Porque se você vê uma menina, vamos falar, periférica, de onde eu vim, do Pará, de origem indígena, é tanto não que te dizem para você não participar, você não deve se meter com isso, você não deve fazer. E você tem que ir lá e teimar. Teimar é uma palavra boa para a gente tem que ir lá e insistir o tempo todo. Porque se você não for lá e participar, ninguém vai te ouvir, ninguém vai saber qual é a tua demanda, ninguém vai saber o que te toca e o que te falta. E a melhoria vem disso, da falta. O que me falta é o que vai melhorar para todo mundo, porque nunca é uma luta solitária. Uma mulher, ela nunca pensa só em si, ela pensa no filho, na família, no companheiro, no vizinho, na sociedade. Então, o nosso olhar é importantíssimo. Por isso que a gente tem que estar em vários espaços, não só espaços de poder. Queremos estar nos espaços de poder, mas também temos que ocupar os outros espaços e servir de apoio para essas mulheres que estão lá nos espaços de poder. Essa é a nossa grande luta. Simone, você está evocando aqui uma teimosia de ser mulher, e nessa teimosia, nessa insistência da gente fazer política, que é uma insistência também, há muitas dificuldades. Fala um pouco dessas dificuldades do fazer política. O fazer política, ele é colocado como algo que não seria para a gente desde sempre. Né? É uma coisa, é um mundo masculino, é como se a política ela fosse masculina. E ela não é, porque o fazer política é exatamente você modificar a sociedade, é você construir uma sociedade melhor, muito melhor. Então, para a gente é difícil, porque começa da sua origem. Se você é pobre, vocês acham que a gente não tem que ir lá e fazer política. Se você é mulher, pobre, pior ainda, acham que você não tem, é como se não fosse algo que pertencesse a você. E lembrando que os espaços de poder, eles são do povo e para o povo, e eles não podem ser ocupados por pessoas que não pensam como a gente, que não sabem quais são as nossas necessidades. E isso é muito difícil quando você vem de uma origem pobre, é muito difícil quando você é mulher, é muito difícil quando você é trans, é muito difícil de acordo com a tua orientação sexual, né, com a tua raça. Isso daí são impedimentos, porque todo mundo acha que você não pode, não deve estar naquele espaço. Uma das coisas que me disseram quando eu passei em engenharia química é que eu nunca iria trabalhar, eu não iria ter espaço e ia ser só um diploma. E aí eu me lembro que meu pai disse, não, você pode ser o que você quiser. Eu tive um pai que nesse aspecto foi maravilhoso, ele sempre disse para mim que eu podia ser o que eu quisesse. E é isso que eu falo para todas as mulheres e meninas, nós podemos ser o que nós quisermos. E você, Mônica, quando você entrou no parlamento, como foi? Nossa, eu acho que eu quero só pegar um ganchinho dessa insistência, Sim. dessa teimosia, né? Eu acho que essa é a marca de nós mulheres, a insistência e a teimosia. Sobretudo a teimosia de nos mantermos vivas e mantermos o nosso poder, né? Eu gostei muito desse poema e acho que tem a ver com isso, porque é entesourar mesmo o nosso poder. Uma coisa que permeou a minha vida e meu pensamento durante o ano de 2023 e que vem comigo para 2024 é que a gente não pode abrir de maneira nenhuma abrir mão do nosso poder. E o nosso poder está exatamente na insistência e na teimosia e também na ousadia, né? Ocupar o parlamento foi um desafio gigante, porque o meu primeiro pensamento era como eu vou trabalhar aqui. Porque a minha vida é muito permeada pela lógica do trabalho. Então, pensando muito, como eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Porque a gente não é ensinada, porque esse lugar não é
historicamente destinado para nós, não é onde tem a nossa cara, né? E eu, primeiro dia, oficialmente, entrando no parlamento, eu pensei, o que eu vou fazer? Vendo aqueles homens, aqueles ternos escuros, o que eu faço? Como eu vou falar? Será que eu vou saber falar? Será que eu vou saber me conduzir na plenária? Será que eu vou conseguir fazer um projeto? Como é que eu vou falar? Será que eu vou conseguir? Não que eu não soubesse do meu potencial, mas esse espaço masculino, espaço que é negado pra gente, parece que você chega e você sente a opressão, você sente uma energia de opressão, de uma coisa que te reprime, que te constrange. E aí eu respirei, né? E quando eu fui para o parlamento, no primeiro mandato, foi no Palácio Tiradentes. Então, um palácio imponente, antes de entrar no plenário, também muito imponente, muito bonito, né? Um palácio. Tinha uma porta de vidro e eu parei na porta de vidro e falei, gente, eu tenho que entrar, né? Porque daqui a pouco toca o sinal de início da sessão e eu tenho que estar no meu lugar. E aí eu lembro que eu respirei e entrei, né? Falei, vou entrar de cabeça erguida. Entrei, falei, caramba, comigo vão todas, né? E lembrei da minha mãe, falei, vou embora. Mas foi muito mais, não diria fácil, né? Embora desafiador, mas foi muito importante para entender que, de fato, o nosso lugar é onde a gente quiser e a gente pode querer estar em qualquer lugar. Então, foi um desafio inicial, porque a construção do lugar das mulheres é muito permeado do não. Você não consegue, você não pode, você não dá conta, né? E é quase que natural você achar que e pensar que, né, os homens, brancos sobretudo, têm uma capacidade inata de fazer qualquer coisa. Isso não é verdade. E a gente pôde constatar isso, sendo, né, o 6º mandato no Brasil com a maior produção entre todos os mandatos parlamentares do Brasil e o 1º mandato em produção entre os mandatos de mulheres negras do Brasil. E, Mônica, você foi a primeira mulher negra a assumir a presidência da Comissão do Trabalho, atuando muito ao lado de sindicalistas, das centrais sindicais. Fala um pouco dessa articulação com a classe trabalhadora, com as centrais sindicais. Também foi muito interessante, porque quando a gente assume a Comissão do Trabalho, é o mesmo frio na barriga, né? Porque isso acontece logo no início, logo na chegada, né, da gente no parlamento, né? Então você assume as comissões, você vai se apropriando ali dos espaços onde você vai desenvolver as pautas, né, que você traz para a sua atuação legislativa. Então a gente assume a Comissão do Trabalho, que não era a nossa comissão, né, que a gente desejava assumir. Olha que interessante, a gente queria assumir a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, porque era uma comissão muito ampla, né, que também versava sobre a questão de refugiados, né, da intolerância religiosa, que era uma pauta que a gente queria atuar muito, sobre a discriminação racial, né, e também étnico-racial. Então a gente queria, não que a gente estivesse mais confortável, mas a gente vinha com uma bandeira muito forte da luta no campo dos direitos humanos e principalmente com as mulheres, mães vítimas de violência. Então, para a gente era interessante. E a pauta religiosa também, por conta da intolerância. E outras comissões que a gente ocupou como membra, né? Mas a Comissão de Trabalho chega para nós e foi muito interessante, porque antes de nós, a comissão foi ocupada por homens, em sua maioria homens brancos, que eu me recordo, só um homem negro ocupou, né, antes da gente, e toda uma tradição de homens sindicalistas, em sua maioria, ou ligados a essa pauta. Falei, caramba. Então tinha essa relação muito forte, já era uma referência para as centrais sindicais, né, para os coletivos organizados. Falei, caramba, como que a gente vai fazer? E aí a gente pensa, vamos primeiro de tudo, interseccionalizar as pautas aqui e pensar no feminino, pensar na pauta de gênero. Então a gente vai colocar como central, dentro da Comissão do Trabalho, a questão de gênero, raça e classe. E a partir daí a gente vai desenvolver as outras dinâmicas, obviamente, atinentes à pauta do trabalho.
E foi muito importante, né? A gente acaba, a partir daí, presidindo a frente contra as privatizações, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente acaba fazendo um diálogo muito próximo com as centrais sindicais, com as federações. A gente passa a ser uma referência. Então, foi muito, muito importante para a gente também constatar a possibilidade, né, de desenvolver um trabalho muito potente. A gente lançou 2 relatórios da Comissão do Trabalho e a gente pôde ver o quanto a gente avançou e o quanto foi importante ter uma mulher ocupando aquele espaço da Comissão de Trabalho. E nesse gancho, Simone, como as organizações sindicais podem atuar no parlamento? Bem, vou falar da nossa, né, da FICENGE. A FICENGE, a gente tem atualmente a pauta do setor elétrico, né, que a gente sabe que está passando por todo esse processo, né, as privatizações, o avanço, né, neoliberal sobre os nossos direitos, porque energia, água, saneamento é um direito básico, moradia também. E nós temos proposto também as coisas, por exemplo, nós apoiamos a lei da engenharia, meu Deus do céu, fugiu agora, a da engenharia social, né? Que é algo que existe, 11.888, que é importantíssimo e que, infelizmente, muitos lugares não usam, mas ela existe. É um instrumento para a melhoria da qualidade de vida da população, né? E tem esse olhar também sobre, inclusive, funcionalismo público. Nós estamos trabalhando a lei do engenheiro sim, analista não, né? Para a gente ter a garantia do salário mínimo para os engenheiros, engenheiras. Também trabalhamos a pauta de meio ambiente, né? Entre outras pautas, né? E muita coisa do que a gente apoia e que vira lei são que a gente vem trabalhando nos acordos coletivos, né? Uma das coisas que a gente viu com muito prazer na FICENGE, eu falo isso como diretora, que as pautas dos nossos sindicatos, elas mudaram ao longo do tempo. Por exemplo, você tem cláusulas ligadas a gênero, cláusulas que vão lá e trabalham a questão da violência contra a mulher, né? Então, você está trabalhando aquilo, liberações, ampliação de licenças. Então, isso tudo é um espaço que a gente ocupou e que a gente vai levando à frente e traz também para o parlamento. A gente faz essa interação com os deputados, com os senadores, dessas legislações que são ligadas à engenharia. Mas elas são ligadas à engenharia e a gente tem que pensar que não é só engenharia, porque a engenharia ela está dentro da sociedade e ela existe para melhorar a vida do cidadão e da cidadã. Então, são essas pautas que a gente está trabalhando, entre outras, né? A gente sempre está com uma luta constante, tudo relacionado à qualidade de vida de todos e todas. Tem uma lei que eu acho que pode ser um exemplo dessa relação entre a cláusula do acordo coletivo e o parlamento, que é a lei do sinal vermelho, que, por exemplo, virou cláusula, que o coletivo de mulheres da FICENGE orientou os sindicatos de engenheiros a colocarem nos acordos coletivos, né? E também tem uma lei que você também aprovou na LERJ, né, Mônica? Fala um pouco sobre isso. E é bem interessante que a gente constrói essa lei, a lei do sinal vermelho, né? Que institui o sinal vermelho, o xizinho na mão, né? Como um pedido de socorro silencioso a mulheres que, de alguma maneira, né, não conseguem vocalizar o assédio ou a violência que estão sofrendo. E feito esse projeto de lei, que é lei no estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Associação de Magistrados e Magistradas, com ênfase nas magistradas, ou seja, uma associação de classe nessa construção do sinal vermelho. Então, eu fico super feliz de saber que a gente tem essa relação. É importante esse diálogo. A gente construiu muita coisa também no âmbito do mandato, legislação, ações, audiências públicas, reuniões, frentes, em diálogo com as centrais sindicais coletivas, associações de classe. Então, é muito importante essa incidência no parlamento e essa construção coletiva alinhada, esse diálogo permanente, não só numa comissão de trabalho, mas essa incidência, né? Isso precisa ser uma coisa contínua e muito natural, né? na produção da política para todo mundo. E conta para as engenheiras, Simone, alguns exemplos de outras cláusulas de combate à violência, de gênero também, como exemplo nos acordos coletivos. A gente teve Paraná, né? Isso. Que é uma que foi muito bacana, que
a licença para a mulher que é vítima de violência doméstica, importantíssimo, porque é algo que parece que não existia na nossa categoria e passou a ser visto. Né? Nós temos aquela que acabaram de dar licença paternidade, maternidade de ampliação, né? Em alguns dos nossos sindicatos, e a gente também vai pensar que algumas delas não são para a mulher, mas elas são para o ambiente familiar. Né? Algumas cláusulas que aumentam você levar filho ao médico, né? Que normalmente até 14 anos, você amplia essa liberação. Ligadas ao trabalho mesmo, o deslocamento também, nós temos algumas que pegaram, e aí são várias, então cada lugar tem uma especificidade, e se você for pensar, muito disso foi das mulheres que foram para a negociação, porque a FICENGE, ela fez inclusive um curso para as mulheres serem negociadoras, o coletivo de mulheres fez, para que essas mulheres estivessem lá, porque o que a gente observou que tinha uma, duas, no máximo, negociadoras. E essa visão ela não ia para os acordos coletivos. Você, quando ia lá colocar uma cláusula de proteção social, ela era a primeira a ser desabonada. Né? Não, vamos pensar em engenheiro? Não, aí a gente insistiu. E eu insisti, ter a mulher ali para defender a cláusula é importantíssimo, porque ela está entendendo, né, o que acontece no dia a dia, na sua casa, coisa que o homem muitas vezes passa batido. Né? Então, o tempo de deslocamento, a questão de ir para o filho. Inclusive, não foi uma cláusula para a mulher, essa questão dos filhos, foi para o homem e para a mulher, né? Para o casal, para os companheiros, independente de gênero. Então, algumas coisas a gente vê que o olhar da mulher, a percepção feminina muda, e muda para todo mundo para melhor. E lembrando que no site da FICENGE, www.ficenge.org.br, você, engenheiro e também engenheiro, encontra as orientações de gênero e raça para os acordos coletivos, para as negociações. Ali você vai encontrar sugestões de cláusulas e orientações do coletivo de mulheres da FICENGE. E um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava conversando com a Simone sobre a questão do orçamento público para as mulheres, né, Simone? Sim. Então, assim, fala um pouco sobre isso, porque depois eu quero puxar um outro gancho com a Mônica sobre esse tema. É importante a nossa participação, por isso que a gente está falando, a gente tem que estar no espaço de poder, mas a gente também tem que estar naqueles decisórios parte do povo, da população como um todo, orçamento participativo, onde tem. A mulher tem que estar lá, porque é você que está no bairro, você que sabe que precisa de uma calçada cidadã, que muitos lugares, inclusive, vamos citar Brasília, não é uma cidade que você ande, não dá para passar com carrinho, não dá para passar com uma cadeira de rodas, e essa é uma preocupação, no geral, das mulheres. Quando a mulher está fazendo isso, está discutindo esses orçamentos, ela está melhorando a sociedade, né? A questão dos espaços públicos, das lavanderias coletivas, né? Você tem que estar lá discutindo os orçamentos, né? Esses populares, e também pressionando, né, lá os deputados, os vereadores, para poder estar designando essa parcela orçamentária para o que realmente é importante para a população, né? Porque quem está no bairro, quem está na cidade é que sabe o que está ali te apertando, o que te faz falta. Então, essa atuação é importantíssima. E você, Mônica, teve uma iniciativa pioneira com Orçamento é Coisa de Mulher, né? Conta pra gente essa experiência, que é importante estar na memória, né? Que bom, você também participou bastante dessa construção, Camila. Parabéns e obrigada, porque teve também muito do seu DNA e da sua experiência de militante, né, de uma mulher comprometida com a pauta das mulheres. Essa experiência do orçamento participativo sempre foi uma experiência que a gente teve muito próxima, né? O IBASE fazia sempre uma oficina sobre orçamento participativo, olhando as experiências dos governos, né, do Sul, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e a gente fazia uma série de oficinas em vários territórios, em várias favelas. Isso eu estou falando do final da década de 90, início dos anos 2000, discutindo o que era e como se fazer, né, orçamento participativo, com a cartilha do orçamento participativo e tudo mais. Bom, esse ato todo chega o mandato 2019 e pensando de que forma a gente poderia implementar aquilo que a gente viveu e participou ativamente
na produção de oficinas sobre o orçamento, poderia nos auxiliar na organização das emendas parlamentares, né, que também era algo novo para a gente, pensar, né, a lei de diretrizes orçamentárias, pensar o quanto o orçamento ele estava intimamente ligado à política que o Estado deseja fazer para os seus cidadãos. E no nosso caso, o nosso maior interesse era que política o Estado do Rio de Janeiro tem para as mulheres, né? Para a população LGBT e para as juventudes. Então a gente queria olhar o orçamento, né? Ao mesmo tempo se apropriar da linguagem, né, das emendas, como fazer com que essas emendas elas de fato chegassem para a população, tivessem um diálogo, né, com a realidade da vida das pessoas, sobretudo das mulheres. E aí a gente vai organizar uma série de reuniões, a gente fez reuniões com mais de 100 mulheres, lembrando que a gente estava ainda em pandemia, a gente fez reuniões online com mais de 100 mulheres, eu diria, né, de mulheres da academia, mulheres intelectuais, a pessoas com mínimo de escolarização, de diversos territórios, porque a gente entendia a importância de que todo mundo entendesse o que se quer dizer quando a gente fala de orçamento público, né? Que é dinheiro nosso, mas que é, sobretudo, a concretização da política que a gente quer para a nossa vida no dia a dia. Então, primeiro dizer que o orçamento não é um bicho de 7 cabeças, a gente queria mostrar isso, que o orçamento é coisa de mulher. E não é porque mulher sabe administrar bem a casa, nada desse papo furado. É porque mulher tem capacidade de gerência. Não só porque... E o orçamento público não é orçamento doméstico. Então, isso é uma falácia. O orçamento público é outra coisa. E a gente queria dizer que isso é coisa de mulher, precisa ser discutido pelas mulheres. Primeiro porque a gente tem um país, e agora o IBGE mostrou isso de fato, né, com indicadores concretos, de que o Brasil é cada vez mais feminino. Então, a gente precisa fazer com que as mulheres estejam, de fato, no orçamento. E a gente viu que o orçamento do Estado não tinha mulher no seu orçamento. Tinha, né, e que está sendo executado 12 bilhões de reais para a segurança pública e 0 para a política para as mulheres. Para a população LGBT, que então nem se fala. Para a juventude, desistir. A juventude estava lá enfiado dentro de esporte, lazer. Então a gente criou rubricas, a gente criou programas, a gente criou ações e a gente colocou as mulheres no orçamento do Estado. Isso com um conjunto de mulheres muito representativas dos movimentos sociais, né, sindicalistas, de todo. A gente conseguiu, de alguma forma, dar um corpo que, para essa construção, que garantisse uma amplitude do Estado do Rio de Janeiro participando dessa construção. E, Mônica, você atua nos programas de reurbanização das favelas do Rio de Janeiro. Quais são os principais desafios para uma política urbana nas favelas hoje? Eu acho que o principal desafio, pensando, né, ironicamente eu trabalhei em todos, do Favela Bairro ao Morar Carioca, passando pelo PAC Favelas, que foi o grande último programa de urbanização ou de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, né? Acho que o primeiro grande desafio é o diálogo no território, é entender a especificidade dos territórios onde aquela intervenção vai ser realizada. Segundo, né, esse diagnóstico, esse entendimento de onde aquela intervenção vai ser realizada. Segundo, fazer esse diagnóstico, essa construção, né, do mapa, né, literalmente, não só do mapa concreto, mas, né, da ideia do que é também subjetivamente aquele território, no diálogo com quem vive, com as suas instituições, com os moradores, que a participação social ela seja de fato e não apenas ilustrativa, né? Fizemos 10 reuniões para ouvir, mas que esse ouvir quem vive no território seja traduzido na implementação da intervenção das benfeitorias, né, como usualmente se diz, naqueles espaços. Então, acho que o grande desafio é ter sensibilidade, e aí por parte
dos gestores públicos, né, dos técnicos e técnicas que atuam no território, de que é preciso, para além da intervenção concreta e objetiva, também ter um diálogo no subjetivo, pensar e entender a história, a memória e aquilo que, de fato, aquele território necessita, precisa, né? E não o que um técnico, uma técnica, um gestor público acha que o local precisa. Obrigada. E Simone, como que a engenharia pode contribuir para a construção de cidades mais justas? Vamos começar desse ouvir, né? Esse ouvir é importante. Você saber o que a comunidade precisa, né? Porque você pode chegar com um projeto lá maravilhoso e que não cabe naquele lugar, né? É uma engenharia solidária e pensar as cidades para as mulheres, né? Eu acho que isso que é uma coisa que a engenharia ela pode fazer muito, pensar a cidade para as mulheres. Aí vocês têm aqui no Rio um conjunto habitacional, né, o Pedregulho, que foi da Carmen Portinho, que era uma engenheira que pensava lares, ela não pensava construções. Isso é importantíssimo, né? Pensou a questão do vento, pensou a lavanderia comunitária, pensou a dificuldade de acesso de crianças à rua, pensou em ter todo, no contexto habitacional, o que te abastecesse, para que a mulher não necessitasse se deslocar. Então, aí a gente pode pensar o quê? De transporte, iluminação, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? E é importantíssimo. Vamos pensar no Wi-Fi público, né? Que democratiza, né? Tudo. E então, a engenharia ela pode fazer isso e ela está aí a serviço, porque a gente tem que pensar que ela é realmente para o serviço da comunidade. E quando você fala em, eu digo cidade, pensar em cidade para mulheres, porque são as mulheres que estão ali. Elas têm, inclusive, essa jornada de cuidadoras dos filhos, dos idosos. São elas que vão precisar de uma calçada cidadã, né? São elas que precisam estar nos lugares iluminados para evitar que sejam assaltadas, que sejam vítimas de violência, né? São elas que precisam de todo esse aspecto. Mas lembrando que não é só para elas, é para eles também. Né? Que a gente está falando de sociedade, que a gente tem que pensar que tem que dividir as tarefas domésticas, que é um outro passo. Então, a engenharia, ela pensa nisso, ela é uma engenharia solidária, ela tem que ser solidária. E ela pode realmente melhorar a vida de todos e todas, se ela for pensada dessa forma. Quero aproveitar que estamos aqui com duas mulheres das ciências, uma das exatas e outra das humanas, e quero perguntar para vocês por que ainda as mulheres são minoria nas ciências, como a gente pode enfrentar esses desafios, Simone? A gente começa fazendo coisas como essa. Isso é bom. Mostrar que a gente pode estar nos espaços e podemos fazer a diferença. O trabalho de Meninas na Ciência, né, do governo é excelente, mas ela tem que ser multiplicado, ela tem que estar em vários níveis, porque tem que mostrar que é possível. Porque já tem estudos sobre isso, que até o início da adolescência, as notas em ciências, matemáticas, elas são iguais. E quando chega na pré-adolescência, na adolescência, a sociedade ela começa a pressão sobre as meninas em dizendo que exatas não são para elas. E a gente cai nessa armadilha. Algumas caem nessa armadilha e não vão. Isso já pensou que a gente deve ter perdido um prêmio Nobel aí em algum lugar? Dessa menina que não foi, né? Não foi por ser pobre, não foi por ser negra, não foi por ser indígena, não foi porque não estava dentro de um padrão aí que a sociedade nos impõe. Né? Ou não foi porque talvez não estava no gênero que eles achavam que não era o que seria o cientista. Não, a gente tem que realmente investir nas meninas e mostrar que existem mulheres em várias áreas, né, do conhecimento e que romperam essas barreiras. Esse é o nosso grande pulo, romper essa barreira, mudar a sociedade. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, todo o contexto histórico, mas a gente tem a Mônica aí para ter um exemplo que é possível, sabe? A Mônica e várias outras mulheres aí na sociedade que a gente tem que mostrar, olha, é possível, você pode ir lá, você pode ser cientista, você pode ser professora, você pode ser o que você quiser e onde você quiser. E você, Mônica, que é cientista social? Eu sigo esse caminho, eu acho que é visibilidade, eu acho que mostrar o que a gente faz quando a gente fala.
que a gente produziu tanto, que a gente fez tanto, que a gente ocupa tantos espaços, né? Quando a gente ouve a biografia da Simone, quando a gente fala da nossa, quando a gente ouve a sua e de tantas outras mulheres que são incríveis, que fazem tanta coisa e que já fizeram tanta coisa, que produziram tanto, isso vai estimulando outras e vai exatamente dizendo isso, olha, vale a pena insistir, vale a pena ousar, vale a pena teimar, né? Insistir em estar nesse espaço. É possível? E isso só é possível se a gente mostra. O exemplo é algo muito forte. A gente precisa olhar e ver alguém, né? Por isso que é importante. Alguém diz, nossa, né? Quando uma criança vê um desenho e vê alguém igual a ela, ocupando um espaço, estando fora do lugar pré-determinado para uma criança indígena, para uma criança negra, para uma criança com algum tipo de deficiência, né? Para alguém que, historicamente, dito para ele você não pode, ou para ela você não pode. Então, eu acho que a visibilidade é mostrar pelo exemplo, né? Existem, olha, elas existem, sabe? Mulheres assim existem, é possível chegar. E, óbvio, política pública, porque também não vale só ter o exemplo e a vontade de estar. É preciso que tenha política pública que garanta a chegada dessas meninas, sobretudo, nesses lugares, com tranquilidade, com dignidade, com alimentação, com possibilidade de deslocamento, né? Com uma habitação saudável, porque também chega, mas quando volta para casa não tem condições de habitar, de morar, não tem saneamento. Então, isso tudo vai impactando, né? Então, que haja realmente política pública para que garanta que também aquela que quer, que deseja, que possa, né? Que já conseguiu sonhar, chegue e se mantenha e consiga efetivar e concretizar o seu sonho. Obrigada. Chegou a hora do quadro Engenharia Também é Cultura. E nós vamos fazer algumas indicações. A gente indica aqui o documentário Lobby do Batom, que conta a história da luta das mulheres pelos seus direitos na Constituinte, que ali elas conquistaram direitos na Constituição e mostra a história de muitas mulheres, como Chuma, Benedita da Silva, nessa luta pelos direitos das mulheres. E também indicamos as histórias em quadrinhos da engenheira Eugênia, que estão disponíveis no site www.ficenge.org.br. E quero pedir aqui para as nossas convidadas também fazerem as suas indicações. Simone, por favor. Eu indico o filme Abraço, um filme nacional que é maravilhoso, que mostra as dores das mulheres sindicalistas. Mostra todo o impedimento que a gente tem, tudo que a gente tem que ultrapassar. E é muito humano, mostra também essa luta da classe, né, da categoria dos professores. É um filme maravilhoso. Eu lembro da vontade de chorar, porque é muita dor ali, muita coisa a ser superada, inclusive dentro do ambiente familiar. Então eu indico o Abraço fortemente. E você? Eu indico o documentário Sementes, né? Que lindo! Eu acho que marca um pouco a história da ocupação política. Tem dor, mas também tem muita potência, muita força, muita insistência, muita teimosia e muita ousadia. É sensível, é forte, é comovente, mas também aponta a possibilidade de futuro. É um documentário que conta a história de mulheres negras que foram candidatas em 2018, né, Mônica? Que inclusive são você. Chamadas Sementes de Marielle, fala um pouco desse legado de Marielle Franco e da luta e ocupação da política por mulheres negras, sobretudo. Ótimo. Lembrando que todas as indicações estarão na descrição desse episódio para que você possa ter acesso. Muito obrigada para as nossas convidadas. Quero passar as considerações finais, por favor, Mônica. Bom, agradecer você, Camila, agradecer Simone Bahia, agradecer a Ficenge pelo convite para estar aqui no EGCast, dizer que é maravilhoso poder contar com um espaço como esse, que é um espaço aberto para os movimentos sociais. Eu fiquei super feliz de saber disso. Eu que sou uma pessoa oriunda dos movimentos sociais, chego à política por isso, né? Estar aqui nesse espaço que me é muito familiar, né? Muitas reuniões aqui nesse prédio, nesse espaço que sempre acolheu a luta, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, está aqui nesse espaço incrível, né, do EGCast, a convite de vocês, com Camila Marim, Simone Bahia, todo esse time que está aqui
atrás das câmeras é maravilhoso. Então, muito obrigada e que hajam outras, né, possibilidades da gente estar aqui discutindo a presença das mulheres na política, em lugares importantes de protagonismo e de poder e de decisão. E quem quiser te encontrar nas redes, como faz? É só acessar o nosso Instagram, @MônicaS.Francisco. Obrigada, Mônica. Muito obrigada pela sua presença. Suas considerações, Simone, por favor. Agradecer, né? Agradecer a Camila, né? Mônica, porque a gente... Quando eu fazer isso aqui, para mim, né? Estar, né? Virar uma realidade esse programa é uma coisa que foi muito sonhada pela FICENG, pela diretoria, por todo mundo, pelos funcionários. E isso aqui é uma realização maravilhosa para mim. Então, a gente não tem como não se emocionar de estar aqui. Então, eu só tenho a agradecer, né, vocês estarem aqui, o pessoal que está realmente atrás das câmeras, que é importantíssimo, porque sem eles também não sairia nada disso. E lembrar que a FICENG está aí, na luta, sempre. E se quiser nos encontrar na rede, né, www.ficeng.org.br. Também estamos no Instagram, né, e nos visite. Veja a engenheira Eugênia, que ela tem histórias maravilhosas de luta e é muito inspiradora. Obrigada. Obrigada, Simone. Estamos chegando ao final do nosso ENGECast, que é gravado aqui no nosso Estúdio Camarada, que é uma realização da FICENG com o SENG Rio de Janeiro e patrocínio da Mútua. E se você quiser, siga nas redes sociais, @FICENG, Federação sem cedilha e sem acento. Muito obrigada pela participação de vocês, duas, e até o próximo episódio. E se você gostou, compartilhe com todo mundo. Obrigada!